O mundo dos carros elétricos cresceu à volta de uma crença simples: o futuro é apenas baterias. A Tesla construiu um império nessa ideia. A Toyota apostou no hidrogênio durante 20 anos e depois recuou. A Tata Motors, com a sua gama de elétricos na Índia e na Europa, seguiu a corrente. E todos eles ignoraram uma variável. Uma variável chamada BYD. O que a BYD descobriu não foi uma bateria mágica, nem um motor revolucionário isolado. Foi a forma como as duas tecnologias se combinam. O sistema DM 5.0 utiliza um motor a gasolina de quarta geração que opera apenas na sua faixa de eficiência máxima. O resto do trabalho é feito por dois motores elétricos de imã permanente. Quando a bateria acaba, o motor a combustão não a recarrega de forma direta e ineficiente. Ele atua como um gerador que mantém o motor elétrico a funcionar na sua potência ideal. O resultado: 2,9 litros por 100 km em ciclo misto. Ou, em números reais, o custo por quilômetro é inferior a 4 cêntimos de euro. Com gasolina a 1,80 € por litro, estás a pagar menos de 5 euros para percorrer 200 km em autoestrada, com um carro de 5 lugares, bagageira cheia e ar-condicionado ligado. A indústria inteira construiu a sua estratégia à volta da autonomia limitada dos elétricos puros. A Tesla criou uma rede de supercarregadores para compensar. A Toyota esperou que o hidrogênio fosse a solução. A Tata apostou em carros citadinos com baterias pequenas. Nenhum deles esperava que o concorrente mais agressivo fosse uma montadora chinesa que vendeu mais de 3 milhões de híbridos plug-in nos últimos 2 anos. A BYD tem uma vantagem que quase ninguém discutiu publicamente até esta semana: controla a cadeia de fornecimento inteira, desde o lítio extraído nas minas até o chip de potência que regula o fluxo de energia. A Tesla compra baterias a terceiros. A Toyota compra semicondutores da Renesas. A Tata compra motores da Bosch. A BYD compra quase tudo da BYD. É essa verticalização que lhes permite cortar custos onde ninguém mais consegue. O novo motor é chamado internamente de Xiaoyao, algo como errante livre. Não é por acaso, a BYD quer que este motor seja usado em todo lado, não apenas nos seus próprios modelos. Já estão em negociações com fabricantes europeus para o licenciar. E isso é o que vai mudar tudo. Achas que a Toyota vai conseguir responder a tempo ou já perdeu o comboio? Deixa a tua resposta nos comentários. Para um motor a gasolina atingir 2,9 litros por 100 km, ele teria de quebrar as leis da termodinâmica. Ou pelo menos foi isso que os engenheiros da Toyota disseram em privado quando viram os primeiros dados. Só que a BYD não quebrou nenhuma lei. Reescreveu as regras do jogo. O segredo está na eficiência térmica. A maioria dos motores a gasolina converte apenas 30 a 35% da energia do combustível em movimento. O resto perde-se em calor, atrito e ruído. O novo motor da BYD atinge 46,06% de eficiência térmica. O motor de combustão mais eficiente já produzido em massa na história. A Toyota, com seu motor Dynamic Force, chegou aos 41%. A Honda, aos 40,6%. A BYD não venceu por 2 ou 3 pontos. Venceu por 5. Um abismo na engenharia automóvel. Como conseguiram? Através de 7 tecnologias que, isoladamente, já impressionam, mas juntas são devastadoras. Primeiro, a BYD abandonou o ciclo Otto tradicional e adotou o ciclo Atkinson, que aumenta a expansão dos gases sem aumentar o consumo. A compressão subiu para 16:1, um valor que há 5 anos parecia impossível para a produção em massa. O ciclo Atkinson perde potência em altas rotações, mas isso não é problema, o motor elétrico está sempre lá para ajudar. A segunda tecnologia é o desenho dos canais de admissão, que aumenta a turbulência dentro do cilindro em 15%, misturando combustível e ar mais depressa e queimando de forma mais completa. A terceira é um sistema de ignição de alta energia que garante a faísca no momento exato, independentemente da temperatura ou da carga. A quarta é uma injeção inteligente que calcula o combustível necessário em cada ciclo. A quinta aproveita o calor dos gases de escape para aquecer a mistura antes da combustão. A sexta separa a refrigeração do bloco e da cabeça do cilindro. A sétima ajusta o fluxo de óleo em tempo real. 7 tecnologias, cada uma somar 1 ou 2 pontos percentuais de eficiência, até chegar aos 46,06%. Este motor não devia existir. Mas existe.
O que torna isto ainda mais extraordinário é o contexto. A BYD deixou de produzir carros exclusivamente a gasolina em março de 2022, apostando tudo no elétrico e no híbrido. Isso deu-lhe uma liberdade que a Toyota e a Honda nunca tiveram. Elas equilibram motores para gasolina, híbridos e desportivos. A BYD só precisa de motores que trabalhem em conjunto com motores elétricos. Isso simplifica tudo e permite otimizações radicais. Este motor equipa agora o sistema DM 5.0, apresentado ao público em maio de 2024, em Xi'an, sob o nome 22, 2 litros de consumo, 2.000 km de autonomia. A promessa foi cumprida. E agora a BYD está a levar este motor para a Europa. O primeiro modelo é o Dolphin GDMI, a 23.990 euros em França, com 105 km de autonomia elétrica, mais de 1.040 km de autonomia total. 1,4 litros por 100 km com bateria carregada e 3,8 litros por 100 km sem bateria. Não são protótipos, são carros já nas estradas. Na China, o Qin L e o Ciel 06 já circulam com este sistema. Os consumidores chineses já estão a conduzir aquilo que a Toyota e a Tesla ainda tentam desenhar no papel. A Europa recebe o carro nos próximos 6 meses. Este motor não devia existir. Mas existe. E está a chegar à tua rua. O motor é impressionante e a eficiência de 46,06% é histórica. Mas não é isso que mantém o CIOR da Toyota, da Tesla e da Tata acordados à noite. O que os assusta é um número mais simples, $2.369. Segundo a consultora Rhodium Group, é essa poupança da BYD em cada carro produzido, comparado com a Tesla Model 3, não por subsídios estatais, mas por verticalização. A BYD produz quase 80% dos seus componentes internamente. A Tesla, menos de metade. Cada componente comprado a terceiros carrega uma margem extra, que a BYD simplesmente corta. A BYD opera com margem bruta de 20%. A Tesla, 18%. A diferença parece pequena até fazeres as contas. A BYD vende mais barato e ganha mais por unidade. A empresa também tem a sua própria frota de navios para transportar veículos para a Austrália, Europa e América do Sul. Enquanto a Toyota espera 12 a 18 meses por espaço em navios de carga, a BYD entrega em semanas. E depois há a escala. Em 2025, a BYD vendeu mais de 4,6 milhões de veículos de nova energia. A Tesla, 1,8 milhões. As fábricas chinesas da BYD produzem um carro novo a cada 30 a 60 segundos, com automação de 97%. E a empresa continua a melhorar. Em agosto de 2025, o consumo em bateria descarregada baixou para 2,6 litros por 100 km, graças a dados reais de mais de 1,5 milhões de veículos DM 5.0, gerando 2,8 mil milhões de quilômetros de dados por mês, usados para otimizar o sistema em tempo real com base em mais de 1,8 milhões de cenários de condução. Multiplica os $2.369 de vantagem por 4,6 milhões de veículos e tens uma montanha de dinheiro que a BYD pode investir em investigação, fábricas e guerras de preços, que já começaram. A Tesla, a Toyota e a Tata construíram as suas estratégias à volta de 3 ideias diferentes: o elétrico puro, o hidrogênio, os elétricos baratos, e todas ignoraram a hipótese de um híbrido tão eficiente que torna os elétricos puros obsoletos. A Tesla tem um problema de preço. O Model 3 custa 23,5 mil euros na China, enquanto o BYD Ciel, rival direto, custa 7,98 mil euros, quase um terço, e ainda com margem maior. A Tesla não pode baixar preços sem destruir margens. A BYD pode, e já o faz. Também não tem resposta para o motor de 2,9 litros. Os seus carros precisam de rede de carregadores e tempo de carga, enquanto o híbrido da BYD percorre 2.100 km com depósito e bateria cheios, contra os 500 km de uma Tesla totalmente carregada, na melhor das hipóteses. A Toyota apostou 20 anos no hidrogênio, investindo milhares de milhões em células de combustível e numa rede de abastecimento no Japão e na Califórnia. Resultado: o Mirai vendeu menos de 30 mil unidades no mundo todo. Os híbridos tradicionais da Toyota consomem 4,5 a 5 litros por 100 km, contra 2,6 da BYD. A eficiência térmica é de 41% contra 46,06%. A sua única vantagem, a fiabilidade, está ameaçada por uma BYD que já vendeu mais de 7,7 milhões de híbridos plug-in no mundo. A Tata tem um problema mais grave: domina o mercado indiano de carros baratos,
mas a BYD já anunciou um modelo específico para a Índia. A vice-presidente executiva Stella Lee confirmou que a Índia é um mercado prioritário para a empresa. Enquanto a Tata vende elétricos com 300 km de autonomia, a BYD prepara híbridos com 1.000 km ao mesmo preço, um ataque direto ao seu território. As três empresas partilham um problema: não controlam a sua cadeia de fornecimento. A Tesla compra baterias à Panasonic e à LG, a Toyota, semicondutores a Renesas, a Tata, motores a Bosch. A BYD fabrica quase tudo através da sua subsidiária Findrins, da bateria Blade ao motor elétrico, da caixa de velocidades ao bloco do motor, tudo sob o mesmo teto. Enquanto a concorrência tenta perceber como responder a um motor de 46,06% de eficiência, a BYD já está a jogar um jogo diferente. E o motor não é o fim, é apenas o princípio. A BYD não é só uma montadora. É uma empresa de tecnologia que produz baterias, semicondutores, motores elétricos e agora processadores de inteligência artificial. Em maio de 2026, revelou o chip Xuanjia 3, de 4 nanômetros, para condução autônoma, suportando os níveis 3 e 4 e atingindo, em conjunto com outros dois chips, mais de 2.100 TOPS de capacidade computacional. Segundo a CITI, a solução custa um terço do que a NVIDIA cobra por algo equivalente, porque a BYD domina toda a cadeia. Chip, software e algoritmos, tudo desenvolvido internamente. O sistema Godzai já está disponível no BYD Seagu, um carro de cerca de 70 mil euros, como opcional de 1.600 euros. Cada um dos 4,6 milhões de carros vendidos em 2025 gera dados, 2,8 mil milhões de quilômetros por mês, treinando algoritmos a uma escala que Tesla e Toyota não conseguem igualar. Tudo isto sustentado por um investimento de 100 mil milhões de renminbi em investigação nos próximos 3 anos. A BYD não está apenas a responder à concorrência. Está a redefinir a concorrência. O que significa isto para quem está a ler? Significa que o próximo carro pode custar muito menos do que se pensava. O Dolphin GDMI custa 23.990 euros em França, contra mais de 35 mil euros de um equivalente europeu, uma diferença de 11 mil euros. Significa percorrer 1.000 quilômetros sem parar para carregar, sem ansiedade de autonomia, encher o depósito, carregar a bateria de noite e fazer Lisboa-Porto Lisboa 6 vezes, ou Lisboa-Madrid Lisboa 4, tudo com 2,6 litros por 100 km, menos de 5 euros por cada 100 km. Significa também que a Tesla vai ter de baixar preços, a Toyota acelerar os híbridos e a Tata melhorar os elétricos. A guerra de preços já está a beneficiar os consumidores. Na China, os preços de elétricos e híbridos caíram 15% no último ano. Na Europa, a tendência começa agora, com uma queda média prevista de 20% nos híbridos plug-in até o final de 2027. A Europa está a ser desafiada diretamente. A BYD constrói fábricas na Hungria, em França e em Espanha, eliminando custos de importação e pressionando ainda mais os preços para baixo, enquanto Volkswagen, Stellantis e Renault observam em silêncio. Os números confirmam a tendência. As vendas de híbridos plug-in na Europa cresceram 37% no primeiro trimestre de 2026, contra apenas 4% dos elétricos puros. Os consumidores estão a votar com a carteira, a escolher autonomia, eficiência e preço. Segundo a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis, a BYD já é a quarta marca mais vendida na Europa, à frente de Ford, Honda e Nissan, com um único sistema motor. Analistas da Bernstein prevêem que a BYD ultrapasse a Tesla em vendas globais em 2027, mas isso já aconteceu em 2025. A Toyota perde cota na Ásia, o mercado indiano treme e a Europa está a ser conquistada. O mercado americano é o próximo. Tudo isto por causa de um motor que não devia existir, que quebrou as regras da termodinâmica e provou que 46,06% de eficiência é possível, e que a verticalização total pode ser a única defesa real contra a concorrência chinesa. E há uma parte desta história que quase ninguém discute, uma ameaça silenciosa que pode ainda destruir a vantagem que a BYD construiu.